Boa noite, então, a todos. Hoje nós vamos estar aí fazendo um estudo do Momentos de Saúde e Consciência, e hoje nós vamos trabalhar os capítulos 5 e o 6, né, do livro do Joana, psicografado pelo Divaldo. Ai, meu Deus. Só um minutinho, gente, que travou. Tá dando para vocês verem? Espera aí só um pouquinho que está tampando aqui a minha visão e eu não estou conseguindo visualizar. Bem, momentos de consciência. Não medir esforços para a aquisição da saúde, mediante a consciência do dever para consigo mesmo, é o desafio a enfrentar e vencer através das pequenas peças do sacrifício, da perseverança e do trabalho. Então, Joana nos coloca já... Boa noite, César. Joana nos coloca, desse primeiro instante, essa informação, que não adianta a gente, se a gente não fizer sacrifício, perseverar e trabalhar para a melhoria, para o entendimento e a consciência de nós mesmos, as coisas vão ficar mais complicadas para a gente poder vencer a nossa condição e termos saúde. Então, eu trouxe essa frase, então nós vamos começar a trabalhar no capítulo 5, Saúde e Consciência. Espero que esteja dando para todos verem. Ai, gente, me desculpa. Para adquirir ou preservar a saúde, Joana nos fala que é imprescindível a conscientização de nós mesmos. Então, não adianta a gente querer ter saúde se a gente não se conheça e a gente não trabalha a nossa consciência, né? Então, está em nosso fórum íntimo. E, normalmente, a nossa consciência, ela anseia pelos estados negativos e alterados de comportamento, que realmente, assim, preferindo e aceitando esses hábitos viciosos que a gente comunga, né? Como a raiva, ciúme, a queixa, a ansiedade. E todos esses processos vão sendo tão conturbados em nossa mente que vai nos levando até casos de depressões injustificáveis, e isso tudo nos estimula, abre portas, né? Nos dá acesso a enfermidades múltiplas em nosso organismo. Então, a gente precisa estar trabalhando essas questões em nosso fórum íntimo. E a gente, normalmente, o ser humano recusa-se à renovação da paisagem emocional, mental, né? E essa mudança de atitudes. Então, predispondo-nos a um desequilíbrio justificado sempre por pensamentos perturbadores. Então, a gente volta lá nos pensamentos perturbadores, que a gente já viu em outros momentos, nós já estudamos, e a gente está sempre colocando, levando-nos para esse movimento, desses hábitos viciosos, desses pensamentos perturbadores, para nos justificar por que a gente não está melhorando e por que a gente está criando condições para que possamos estar adoecidos. E aí, Joana nos traz um alerta de sinais para a predisposição à doença. Então, ela nos coloca, olha, quais são esses sinais? Ela dá algumas dicas para a gente. Primeiro, não conseguir pedir desculpas por uma reação infeliz. Então, a gente tem uma reação infeliz, mas sente-se incapaz de pedir desculpa àquele irmão, àquela outra pessoa com qual a gente teve essa reação infeliz. Isso é um sinal. Outro sinal, sentir a dificuldade de recomeçar uma tarefa
em que a nossa ira interrompeu. Então, a gente ficou tão irado que a gente suspende aquela ação que a gente está fazendo, aquela tarefa, e depois, para recomeçar, a gente tem toda a dificuldade. Outro sinal é a gente se sente impedido de dar um abraço, né, de abraçar aquela pessoa que é inamistoso para a gente. Não dou conta daquele indivíduo, não dou conta daquela questão, não vou dar abraço. Isso aí é um sinal. Outra questão é a gente é tomado por um silêncio constrangedor diante da possibilidade, diante de uma questão da gente ter que discutir um assunto desagradável. A gente fica mudo, a gente não consegue falar nada, a gente se trava. Outro sinal é sentir-se incapaz ou desinteressado em iniciar uma conversação. Então, a gente fica totalmente bloqueado frente a um grupo e tudo mais, porque a gente se sente pequeno, se sente incapaz. Outra questão é a gente permanecer acordado sem conseguir libertar das ideias intranquilizadoras. Oh, meu Deus do céu, é complicado, né, César? Você fica ali roendo aquele pensamento, aquela ideia, e ó, bye, sono. A gente não consegue dormir, né? Outra questão é ficar ansioso sem justificativa. Está ansioso, mas nem sabe por que está ansioso. Mais uma, né? A gente não consegue dirigir palavras gentis a uma pessoa amada, a pessoa querida. A gente fica tão bronco, tão fechado em si, que não consegue nem se manifestar amorosamente com o outro. A gente sente-se trêmulo, deprimido, diante de um suposto superior. A gente elege uma pessoa achando que aquele ali é um superior, e aí o quê? A gente não consegue deixar, né, de falar nada, a gente fica tremendo, o corpo todo estremece, fica deprimido, e fica encabunhado, calado, fechado, e a gente não vai à frente. A gente quer abrir um buraco no chão e esconder a cabeça ali, como uma avestruz, para poder não ser visto, não ser notado, né? Tamanha a condição em que a gente se encontra. E tem outras questões mais, outros sinais. Ela destaca esses sinais para a gente, e a gente percebe que a gente tem, na hora que a gente faz essa leitura, faz essa observação em nós mesmos, a gente vai encontrar vários pontos isso aí que repercutem em nosso dia a dia, e temos momentos em que a gente tem esses sinais em conosco mesmo. Bem, e aí ela continua nos colocando que o ser, ele prefere a infelicidade à harmonia. Então, ele fica mais trabalhando essas questões da infelicidade do que a harmonia. Hoje mesmo eu estava comentando com um grupo que a gente estuda mais cedo, e estava falando de uma mensagem que chegou para mim hoje, falando que o Chico, quando criança, na escola, a professora perguntou para ele: o que você quer ser quando crescer? E o Chico respondeu: ser feliz. Aí a professora disse: olha, acho que você não entendeu muito bem a questão da pergunta. A gente quer saber o que você vai querer ser, quando vai ser o quê? Um médico, um engenheiro, um jogador de futebol, o quê? O que você vai querer ser? E a visão: você que não entendeu a lição da vida. Eu quero ser feliz. E é isso, gente. Ser consciente de si mesmo é tomar essa plenitude de ser feliz. Nós todos fomos criados para ser felizes e não infelizes. E a gente fica sempre procurando essa infelicidade, não a felicidade. A gente faz um movimento contrário nesse processo doentio nosso. Então, esses estados que a gente colocou, né, eles nos colocam um bloqueio na nossa consciência que nos entorpece e nos tornando a um estágio anterior a que a gente está no momento.
Então, nos leva para um processo atrás. E aí, nessa sensação, ainda predomina o que está predominando em nosso processo evolutivo. Então, em que nível que nós estamos no processo doentio, nos é remetido para um processo anterior. Então, para uma inferioridade ao que a gente está no momento. Então, cabe à nossa consciência agir com liberdade profunda, né? E nos auxiliar nessa opção que nós temos. Todos queremos ser felizes. A gente tem a opção de ser feliz ou infeliz. E ele e a consciência trabalha conosco, a nossa própria consciência, nos auxiliando a fazer a opção da felicidade, a escolher a felicidade, porque aí nós vamos, fazendo essa escolha, nós vamos estar escolhendo, queremos ser saudáveis, sãos, ou queremos ser enfermos, doentios, né? Então, o que eu quero? Então, começa o processo para fazer essa limpeza, essa mudança desses pensamentos errôneos e tudo mais, começa como desfazendo esses padrões mentais antigos e negativos que a gente traz em nosso foro íntimo. Então, a gente vai fazendo a mudança desses pensamentos positivos com esses negativos. Então, quanto mais a gente vai trabalhando com pensamentos mais positivos, a gente vai fazendo essa transmutação desses pensamentos. Então, a gente vai fazendo um treinamento de novas maneiras de pensar, na ordem, no bem geral, na superação das próprias possibilidades, criando automatismos e reflexos para a harmonia e a saúde. Então, à medida que a gente vai treinando, isso é gradual e lento, não é da dia para a noite, de um dia para o outro, é aos pouquinhos. A gente vai gradualmente fazendo esse trabalho de mudança de pensamento, de trazer esses valores positivos para o nosso foro íntimo, é o trabalhar, é o esforçar, é o tentar melhorar, é o conhecer-se a ti mesmo, né? E à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai tirando, como se a gente estivesse tirando esses pensamentos, essas raivas, essas ansiedades, essas depressões que estão em nosso foro íntimo. Com isso, a gente vai assumindo, quanto mais trazendo esses pensamentos para o nosso, criando esse automatismo de harmonia e saúde em nosso organismo, a gente vai assumindo o controle de nós mesmos, né? Vamos tendo mais conscientização e a emoção vai conduzindo à sensação e vai nos estimulando isso aí. Então, com infinitas mensagens, a nossa mente vai trazendo para o nosso corpo esses hábitos felizes e substituindo aqueles em desarmonia e doença. Então, vai fazendo a limpeza, vamos colocar assim, né, em termos gerais, vai fazendo a limpeza de nosso corpo. Então, a aquisição de valores e padrões de felicidade vai além de um simples querer. Não basta a gente ficar só querendo, eu quero melhorar, eu quero ter... Não, a gente precisa de ter todo um movimento do esforço, do conseguir. Então, sair do querer e ir para o conseguir. Então, é uma luta interna. Então, por isso que... Gente, toda hora esse meu computador está travando. Ele sai desse movimento e modifica. Só um minuto, gente. Não sei por que está travando demais. Espera aí, que eu vou ter que sair, que ele travou tudo aqui. Passou. Então, na questão 912, ele nos traz o seguinte: qual o meio mais eficiente de combater o predomínio da natureza corpórea? E Joana nos traz, a espiritualidade nos traz a resposta, que é praticar a abnegação, né?
E o que é essa questão? O que é essa abnegação, né? Essa ideia, essa ação de desprendimento, de altruísmo, né? É a superação dessas tendências egoísticas de nossa personalidade, né? E é conquistada em benefício de nós, né? Da pessoa em si. Então, quanto mais altruístas nós vamos sendo, quanto mais trabalhando no bem comum, quanto mais pensamentos positivos, pensamentos felizes, mais a gente vai combatendo essa predominância. E a Joana ainda completa que é com esse esforço diário é que a gente vai desfrutar-se-á de consciência, saúde e paz. E Milanês nos diz que a gente deve praticar esse altruísmo em todas as circunstâncias. E aí tem... Opa! Ai, gente, tá difícil aqui, viu? Ele tá mudando sem querer. Nossa, tá difícil aqui. Oh, espera um pouquinho só, gente. No livro Filosofia Espírita, no volume 18, Milanês vem falando para a gente sobre esse praticar do altruísmo em todas as circunstâncias. Aí eu vou pedir permissão a vocês para me ler aqui um trechinho aqui, só um minuto. Que eu vou abrir aqui. Predomínio da natureza corpórea. O melhor meio de combater o domínio da natureza corpórea é praticar o altruísmo em todas as circunstâncias. Quando o espírito desce à carne, ele sofre a influência do corpo. Quanto mais inferior, mais se encontra preso às paixões. O método mais eficaz desse controle é a renúncia nos aspectos elevados que o Evangelho nos ensina. Quando te forem dados os bens terrenos, compreende a necessidade da renúncia, de modo a ajudar teus irmãos. Se te vires nas condições de político, lembra-te do desapego e combate o orgulho que sempre se encontra presente na vida humana. Quando o saber ganhar lugar de destaque em tua vida, esquece a lisonja e parte para a humildade, sem esqueceres de instruir os outros, sem interesse nos bens materiais. Seja generoso em todos os teus caminhos. Nunca deixes as paixões predominarem sobre os teus sentimentos. Eles devem ser livres do egoísmo, avançando em valores morais, de modo que encontrares em todos os meios amigos e irmãos que recebem e doam, que vivem e fazem viver, que amam e ofertam amor. Sê abnegado em todos os teus trabalhos, abandonando o interesse próprio e vivendo a lei de amor e de justiça. Analisemos o que anotou Mateus no capítulo 6, versículo 31. Porquanto não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que vestiremos? Não precisamos duvidar de Deus. Ele cuida de todas as nossas necessidades materiais e espirituais. Basta que o busquemos e batamos à sua porta, que ele nos atenderá às nossas necessidades. Quando duvidamos de Deus, criamos barreiras em nossos caminhos, dificultando as dádivas. O Espírito é quem comanda a matéria, e não a matéria que comanda o Espírito. Compete a nós outros trabalhar como almas abnegadas, construindo o nosso paraíso, abandonando as inferioridades, atingindo a vida livre
e conhecendo a verdade. Aquele que pratica a abnegação aumenta os seus valores espirituais e é capaz de sentir Deus comandando a sua consciência e o pulsar de Jesus no coração. Por que perder a confiança no Criador? Por que não acreditar nas próprias forças? Levanta-te da tua cama todos os dias, alimentando a vontade de tudo fazer, certo, de tudo compreender, certo, e de amar a tudo, que a retidão de vida aparecerá em tua vida, mostrando-te a paz e a felicidade. A doutrina dos Espíritos, sendo Jesus voltando ao mundo, é capaz de te guiar para a estabilidade da consciência e o domínio dos sentimentos. A isenção da inferioridade é nota divina na vida do Espírito. Pensa em ti mesmo, vê o que deves fazer de melhor para a tua paz e, desse modo, estarás ajudando aos outros. Serve e continua servindo, que a natureza te servirá sempre. Plantando sementes de caridade, colherás fruto de amor. Então, essas são palavras aqui, né, do Espírito Milanês, explicando essa passagem para a gente. Então, eu achei assim, muito interessante e quis trazer para vocês. Bem, agora nós vamos passar para o capítulo 6, que é culpa e consciência. Entre os flagelos íntimos que resgatam o ser humano, produzindo inomináveis aflições, a consciência de culpa ganha destaque. Em decorrência da insegurança psicológica, no julgamento das próprias ações, um abismo, o que se faz e o que não deveria haver feito, supliciando com crueza aquele que lhe sofra a perseguição. A culpa surge como forma de catarse necessária para a nossa libertação. Então, ela surge dessa forma assim, de fazer essa limpeza, né? Essa libertação psíquica que nós precisamos. E ela está encravada, está gravada, lá presa, né? Lá marcada, lá nos alicerces do espírito. Então, assim, lá na nossa intimidade mais profunda, e ela manifesta em expressões conscientes ou pode ser através de complexos mecanismos de autopunição inconsciente. Essas raízes, elas estão fixadas ou no pretérito, através de erros e crimes ocultos e injustificados, ou no passado próximo, nas nossas ações de extravagâncias e delinquências. E ela é geradora de graves distúrbios e que devem ser libertadas, né? Devem ser libertadas para que a gente não tenha tantos danos dessas culpas. Arrepender é normal. Porém, a gente manter esse arrependimento, ficar sustentando esse arrependimento, primeiro que ele é inoperante e é proporcional ao prejuízo por numerosos conflitos em nossa personalidade. Então, assim, ele provoca esses conflitos em nossa personalidade e vai complicando cada vez mais. A sua finalidade é dar a perceber a dimensão do delito, do agravame, para a conscientização do ser pelo que ele praticou. A sua permanência transforma-se como um cravo perturbador na consciência. Então, é aquele espinhozinho ali a cutucar o tempo inteiro ali, né? Que fica ali, ó, ferroando. Então, a gente tem que estar modificando esse padrão, tirando essa
questão, essa culpa aí. Algumas pessoas atormentam e pelo que não fizeram, ou por utilizar indevidamente, ou pelo uso inadequado da oportunidade, né? Então, fica ali ser atormentado com aquilo. Ah, eu devia ter feito, eu não fiz, como é que é? Ah, eu tinha que ter feito aquilo, aquilo outro, e deixei de fazer, né? E isso vai deixando essa ação negativa e não ajuda em nada, só acaba, cada vez atrapalha mais, mas deixando a pessoa cada vez mais perturbada. E não adianta. Se você cometeu erro, não adianta. Não tem como apagar. Aconteceu, está lá registrado e pronto. Acabou, está registrado, não tem jeito. Né? Não adianta lamentar, não adianta chorar o leite derramado, porque está lá registrado. Agora, ficar ali remoendo aquele erro, aquela culpa ali também, só se prejudica. Então, o que a gente tem que estar trabalhando é compensar esse erro, né, que nos leva a uma neurose, transformar ele numa coisa melhor. E não nos deixar que esse erro vai se tornando um veneno, nos corroendo mentalmente e não deixando a gente totalmente lesado. Então, o que está feito e aquilo que ficou para trás, sem realizar, constitui experiências para uma futura conduta. Então, assim, a gente tem que usar aqueles erros como um piso. Olha, agora eu sei que eu não posso mais fazer desse jeito. Olha, dessa maneira não é legal, não está correto, então eu tenho que estar modificando. Então, a gente usar as questões daquele erro, não como ficar chorando aquele leite ali toda a vida, mas sim como uma alertiva, né? Como uma experiência para que a gente não faça mais aquilo no futuro próximo, né? Então, as lembranças negativas, elas entorpecem o entusiasmo nas ações edificantes e que são as únicas portadoras de esperança para essa libertação da culpa. Então, a gente precisa do entusiasmo, a gente precisa da alegria, a gente precisa dos bons pensamentos, que só isso aí é que nos liberta. A gente tem esperança de momentos melhores, de dias melhores que virão. Aquelas pequenas culpas resultantes da educação deficiente, né, que nos deixam neuróticos, né, elas são um pouco perturbadoras, segundo Joana, mas não deixam de ser perturbadoras. Então, aquela criação castrada que às vezes a gente é criado, ou que a gente cria as crianças, e que vai repercutir no adulto. Então, aquela criança machucada lá da infância vai trazer perturbações. E a gente tem que estar trabalhando essa criança ferida, e essa criança que não foi educada corretamente. A existência terrena, toda ela, toda essa oportunidade, essa experienciação que nós temos, são para enriquecimento contínuo do espírito. Então, nós estamos aqui para aprender, para crescer, para melhorar, não para ficar aí chorando leite derramado, mas sim para a gente aprender com os nossos erros e evoluir e melhorar. A nossa meta é melhoria constante, tá? Então, cada ensejo, cada instante, uma nova ação propiciadora de crescimento que nos é oferecido, de conhecimento, de conquista. Então, o nosso desafio é a gente saber utilizar bem tudo que nos chega a cada instante. Agora, a nossa permanência nas sombras da culpa ainda não descobriu a consciência própria da responsabilidade nossa perante a vida. É a nossa negação da bênção da libertação. Então, a gente tem que sair dessas sombras. A gente tem que procurar descobrir a nossa consciência plena e entendermos que somos responsáveis pela nossa consciência, que somos responsáveis pela nossa felicidade, que temos que estar melhorando passo a passo, dia a dia, com cada dia, com tudo que nos cerca, tudo que chega em nossas mãos,
a gente fazer do limão uma limonada, bem docinha, e não amarga, né, Jaque? Muito bem. Então, quem cultiva a culpa não deseja libertar-se e age irresponsavelmente perante a vida. Reabilitar-te do erro através de ações novas que representam o teu atual estado de alma. Então, a Nilce de hoje não é a mesma Nilce de 20 anos atrás, porque a Nilce de hoje tem uma gama de experienciações muito mais salutares do que aquela de alguns anos atrás. Então, a minha apresentação, a minha experienciação na vida frente às coisas que me chegam hoje vão ser de um outro olhar do que o olhar que eu tinha há um tempo atrás. E é isso que a gente tem que fazer, é trabalhar, tirar, né, de nosso campo todas essas negatividades, esses traços negativos e conscientizar-se cada vez mais. Então, detém a onda de efeitos perniciosos, né, com a diluição dele nas nossas fronteiras do bem. Então, como foi falado no capítulo da saúde, aqui também no capítulo da culpa, Joana vem nos falar isso. Olha, gente, é gradativo, é constante, e a gente vai fazendo essas limpezas, diluindo essas negatividades em nosso foro íntimo, colocando cada vez mais ações positivas, pensamentos positivos, que aí o quê? O índice de positividade cada vez maior em relação ao índice de negatividade, isso aí é que é transformador para a nossa consciência e vão nos deixando cada vez melhores. E aí, nós vamos para a pergunta 835 do Livro dos Espíritos. Será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? E os Espíritos nos respondem. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Então, a gente está sempre pensando, está sempre tendo que ser livres. E a gente tem que trabalhar que pensamento que a gente quer ter. Que estados íntimos, né, da nossa consciência nós precisamos ser. Voltamos lá na pergunta inicial, queremos ser homens saudáveis ou queremos ser homens doentes? E espírito doente, cheio de culpas, cheio de amarras, cheio de negatividade, ou um ser feliz, pleno, né? Como assim o Pai nos ensinou. E aí Joana nos coloca o seguinte: a soma de suas ações positivas quitará o débito moral que contraístes perante a divina consciência. Porquanto o importante não é a quem se faz o bem ou o mal, e sim a ação em si mesma em relação à harmonia universal. A culpa deve ser superada mediante ações positivas, reabilitadoras, que resultarão dos pensamentos íntimos enobrecedores. E a gente fecha aí com essa fala de Joana e deixamos aí aberto para vocês, para a gente refletir juntos sobre todo esse processo que Joana nos ensina. Obrigada, gente. Volta no outro aí para mim, por favor, Nilce. Volto. Ah, não, Espera aí. fechou? Fechei, Opa. mas eu abro aqui de novo. Espera só um pouquinho. Só um minutinho. Ixi, não deixa. Espera aí que eu tenho que achar aqui. Porque eu fechei Não foi deixa, tudo. pode deixar, pode deixar, pode deixar, pode deixar. Eu vou... Espera aí só um pouquinho. Que o meu computador aqui está só travando toda hora. Deixa eu ver. Isso é um problema sério de usuário.
Ô, dó, hein? Problemas Ô, sérios dó. visuais. Qual que é o que você quer? O penúltimo. O penúltimo. Esse? Esse é o antepenúltimo. Antepenúltimo? Não, esse é o antepenúltimo. O penúltimo é o de baixo, isso. Esse. Isso, deixa aí um minuto, por gentileza. Pois não. Não, tá bom, tá bom. Tá joia? Deu para Você você já podia ter anotar? aberto. Você podia ter aberto para comentário sem problema. Se eu ia. Não, é só Ah, para me fechar um pensamento aqui. Tá bom. não, tá tranquilo. Obrigado. De nada. Bem, gente, aí agora nós vamos fechar aqui a gravação.